Quero dizer para vocês que é uma grande satisfação estar mais uma vez aqui nessa tarde tão linda de chuva, estudando com vocês, né? Hoje nós estamos aqui numa turma especial, essa turma da Unifap, você que vai ser servidor público federal. Nós estamos aqui montando uma série de estudos para o concurso da Unifap, né? Durante a semana, a gente trata de uma série de concursos, especialmente sobre os aspectos jurídicos, né? Os nossos processos em relação a esses concursos. E hoje a nossa turma é a turma da Unifap, dando o pontapé inicial para os futuros servidores federais. E vamos trabalhar na Universidade Federal do Amapá, uma universidade que eu tenho a felicidade de ter na minha história, né? Eu estudei na Unifap, eu estudei 10 anos na Unifap. Eu fiz 5 anos do curso de letras, e quando eu concluí o curso de letras, eu tive a felicidade de ter passado no curso de direito, e aí eu fiz o curso de direito, então passei 10 anos estudando. Vamos lá, então, começar a nossa aula de direito constitucional. A primeira questão, eu vou compartilhar com vocês aqui, mas todos vocês pegaram o material, né? Todos vocês pegaram o material perfeito, o material que a gente trabalhou assim, a gente organizou com muito carinho, né? Para que todos vocês possam ter a melhor qualidade do material, questões selecionadas com todo o respeito que a gente tem por essa causa, pela causa do concurso, e, e essa e essa aula, então, hoje é dedicada a vocês, futuros servidores da Unifap. Eu estou aqui também, a gente está fazendo um paralelo, eu abri aqui uma transmissão no Instagram, mas eu quero dizer para vocês que estão nos acompanhando no Instagram, que entre em contato nas nossas redes sociais, entre nos nossos grupos de estudo, porque nós estamos aqui nesse momento numa aula muito especial para a prova da Unifap, beleza? Prova da Unifap. Então, deixa eu encerrar aqui, e só para fazer uma... Olha, vamos lá então. Pessoal, esse é o nosso conteúdo programático, o conteúdo programático Direito Constitucional. Ele é um conteúdo programático que não tem surpresa. Esse conteúdo programático é um conteúdo padrão de concurso público. A matéria de Direito Constitucional é uma das matérias mais repetidas da nossa prova, né? Pessoal, de modo geral, as matérias elas são muito recorrentes, não tem muito o que inventar. Então, direito administrativo, é aquilo ali, pode sair um assunto ou outro, mas 95% é a mesma coisa, né? Especialmente para os cargos de nível médio. Direito constitucional, 95% é a mesma coisa. A gente estudou recente a prova a nossa turma do Mazagão, por exemplo, né? Aí no Mazagão não tinha controle de constitucionalidade. Aí aqui tem controle de constitucionalidade. No Mazagão não tinha, né? No Mazagão e não tinha parte de ordem social e educação. Aqui tem. Então, assim, do conteúdo programático do Mazagão, ele era... nós tínhamos ali já uns... o que tem aqui na Unifap, a gente... você que estudou o Mazagão, você já estudou uns 60% do conteúdo programático. Porque, olha, lá no Mazagão tinha conceitos fundamentais, organização político-administrativa, organização do Estado, organização dos poderes, defesa do Estado, não, é daqui da defesa do Estado que não tinha. Essa primeira parte toda estava lá no conteúdo de Mazagão. Então, não tinha essa segunda parte aqui. Defesa do Estado, Estado Social e Educação, autonomia universitária, claro, né, porque isso aqui é um tópico específico para concursos de universidades, controle de constitucionalidade. E esse finalzinho são aquelas decisões, atualizações e legislativas e jurisprudenciais que, claro, até a vigência, como com qualquer concurso, até a vigência da publicação do edital. Então, se sair hoje uma súmula vinculante que
verse sobre determinada situação, sobre concurso público. Imagina só, uma súmula que sai muito importante sobre concurso público, mas ela não poderia cair na nossa prova, porque o edital já foi publicado. Então, pessoal, essa é a primeira anotação que a gente tem que fazer, porque muitas vezes quem está estudando está tão pilhado que ele já está assistindo ali um monte de notícia, né? Aí acompanha, vê ali uma bomba ali, por exemplo, uma emenda constitucional que foi publicada recente sobre a possibilidade de acumulação de cargo. Professor, né, profissional da educação com qualquer cargo de qualquer natureza. Isso é uma emenda constitucional recente, foi publicada agora. Ela pode cair no nosso concurso, né? Mas para os editais que já tinham sido publicados até aquele momento, por mais importante que ela seja, não poderia ser usada. Eu coloquei aqui, como no nosso material, eu coloquei as primeiras questões desse nosso primeiro encontro, eu coloquei questões mais acessíveis, né? São questões que não quer dizer, pessoal, acessível, não quer dizer que aquela questão é fácil, besta, que todo mundo acerta, não é isso, beleza? São questões assim, são questões de concurso, questões que, se não, o candidato, se ele não tiver atento, pode cair em algumas cascas de banana aí. Olha lá, a primeira questão diz assim: segundo a Constituição Federal, os direitos individuais e coletivos também abrangem garantias relacionadas à vida social, à organização coletiva e à proteção patrimonial. À luz dessas disposições, assinale a alternativa incorreta. Servidor, olha o que ele está dizendo: assinale a alternativa incorreta. É muito comum, destaca aí quando ele fala incorreta, destaca quando ele fala incorreta, porque é muito comum candidato marcar a certa. É muito comum candidato se confundir, né, e marcar a certa. Beleza? Tem gente pedindo aqui o link, mas, né, eu acho que já encaminharam. Então, pessoal, ele quer que marquemos a errada. Vamos lá. A criação de associações depende de autorização estatal, sendo vedada a interferência em seu funcionamento. Certo ou errado? Sendo vedada, o que significa vedada? O que significa vedado? Sendo vedada a interferência. Vedado significa que é proibido. Imagina a criação de uma associação, Associação dos Concurseiros do Estado do Amapá. É a criação que está sendo, a associação está sendo criada aqui. E aí, o governo, o município do Mazagão tenta interferir no funcionamento dessa associação, porque essa associação está lutando pela anulação do concurso. Imagina só. Imagina no concurso da Unifap, a gente faz a associação e depois o governo federal, o presidente da República, tenta interferir. Então, pessoal, não pode haver nenhuma interferência, né, do Estado no funcionamento da associação. Esse é o princípio da autonomia, né, da autonomia das associações. Então, a letra A está certa. A letra A estando certa, a gente não pode marcar a letra A, porque ele está pedindo para nós marcarmos a incorreta. Ele está pedindo para nós marcarmos a incorreta, então a letra A está certa. Letra B, a reunião pacífica, destaca essa palavra, pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, observado prévio aviso à autoridade competente. Então, a Constituição, ela garante a reunião pacífica, sim ou não? Pessoal, eu vou falar aqui uma coisa, eu vou falar aqui, garante ou não? Lembra que tudo que nós falarmos aqui, garante. Eu só peço para desligarem aí tudo que eu falar aqui, entenda de forma muito técnica, sem paixão política.
porque você é um concurseiro, você não é um militante político, certo? A sua preferência política, que você deve ter, claro, porque você é uma pessoa politizada, né? Você é uma pessoa bem instruída, você tem que sempre harmonizar com o seu conhecimento sobre a área do direito, certo? Então, vou perguntar uma coisa para vocês. O que aconteceu nessa primeira questão? Está pedindo para marcar errada, né? Está pedindo para marcar errada. Qual é a boa? Letra A, B, C, D ou E? Para quem já quer falar o gabarito aí no chat. O que aconteceu no dia 8 de janeiro? Foi uma reunião pacífica lá em Brasília? Sim ou não? 8 de janeiro, né, do primeiro ano do mandato do presidente, do terceiro mandato do presidente Lula. Foi uma reunião pacífica, né? Imagina, é, é, veja pessoal, eu estou falando isso porque eu vou dar alguns exemplos reais para que você consiga refletir, né? Para que você consiga visualizar o exemplo. Então, vou te dar exemplos reais, né? Aquilo ali, pessoal, por mais que nós tenhamos pessoas naquele meio ali, pessoas do bem, pessoas, né, que estavam no fundo do coração, tinha gente ali que de boas pessoas, né, pessoas do bem, mas muita gente que estava ali naquele dia cometeu vários crimes. E um deles foi o de dano ao patrimônio. Você não pode, pessoal, por maior que seja a sua indignação, você não pode quebrar um prédio público. Olha, vamos lá. Lá no Mazagão ocorreu algo deplorável, não foi? Algo assim que causou uma indignação na comunidade dos concurseiros. Mas você não vai me ver e nem ver nenhum aluno meu quebrando o prédio da prefeitura do Mazagão. Não é verdade? Porque a gente resolve de outra forma. Então, pessoal, a letra B, o direito que nós temos, o direito à reunião, essa reunião, né, o direito da gente se reunir, ir numa praça pública, lutar pela democracia, lutar contra a ditadura, lutar pelo que você quiser lutar, esse direito de reunião, ele não pode ser um escudo para cometer crimes. A gente não pode se reunir porque nós defendemos a democracia e em dado momento a gente já está espancando uma pessoa lá dentro, porque é um outro crime, né, de lesão corporal ou tentativa de homicídio, dependendo do grau da lesão. Então, a primeira questão, a letra A está certa, a primeira questão, a letra B está certa, a letra C, a liberdade de associação é assegurada para fins lícitos, vedadas associações de caráter paramilitares. Verdade. É verdade também, a liberdade de associação. Olha, as milícias que tem no Rio de Janeiro, né, são associações de caráter paramilitar, né, organizadas como se militar fossem, mas são milícias. Então, pessoal, essa letra C também é verdadeira. A letra D também é verdadeira. Aliás, eu li a letra D. A letra C diz assim: as associações podem ter suas atividades suspensas ou ser dissolvidas por decisão judicial, observadas exigências processuais aplicáveis. Está certo. As associações podem ter atividades suspensas ou podem ser até dissolvidas, né? Mas claro que tem que ser assegurado a elas o devido processo legal. Está certo também a letra C. A letra D eu já falei, está certo. E a letra E, o direito de propriedade é garantido, sendo desvinculado de qualquer exigência relacionada ao interesse coletivo. Pessoal, é garantido o direito de propriedade, mas essa propriedade ela precisa cumprir a função social. Então, uma pessoa que é dona de um lote na cidade aqui, em Macapá, eu não sei se todos vocês são de Macapá. Quem não for de Macapá, fala aí o nome da sua cidade, coloca aí no chat. Para quem não é de Macapá, não sei se tem alguém aí da minha querida cidade. Olha, tem a Luana de Santana, tem alguém da minha querida cidade de Laranjal do Jari, onde eu morei e trabalhei.
Olha, tem a Rayane de Mazagão, Ana de Ferreira Gomes, olha, tem muita gente aí de outros lugares do estado. É, se você tem na sua cidade um lote, né? Olha o pessoal de Pracuúba, e esse lote, ele está lá só criando mato, é, imundície, né? Só várias doenças, né? Olha, Francinês de Cutias sendo usada por criminosos. A prefeitura municipal ela pode notificar o proprietário para tomar uma série de providências, né? Limpar a função social, né? E aí, pessoal, claro, com o devido processo legal, se essas providências não forem tomadas, esse dono do lote pode, no final das contas, perder o lote. Ele pode um processo chamado de desapropriação, ele deixar de ser o proprietário, entendeu? Então, o direito de propriedade é garantido, mas essa propriedade ela tem que cumprir a sua função social, beleza? Então, a primeira questão, a errada é a letra E, conforme você marcou. Se você marcou a letra E, você pode comemorar, você está arrebentando no simulado. Pode comemorar aí. Você que marcou a letra E, comemora aí no chat. Assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição Federal. Homens e mulheres não são iguais em direitos e obrigações. Homens e mulheres não são iguais em direitos e obrigações. São iguais, sim. Homens e mulheres são iguais. Pessoal, não entenda isso de forma errada. Falar assim, professor, como é que homens e mulheres são iguais se a mulher quer ter uma licença maternidade maior do que a licença paternidade do homem, né? Pessoal, homens e mulheres são iguais. Essa é uma igualdade formal. Mas, na prática, o que acontece na vida, no mundo, existem diferenças que não podem ser ignoradas. Então, obviamente, uma mulher ela tem um papel diferente do homem quando nasce o filho do casal. Então, não é possível que o homem tenha o mesmo tempo de licença que uma mulher. É óbvio que uma mulher ela tem um tempo de licença muito maior, deve ter um tempo de licença muito maior. Qual é? Quem lembra? Quem sabe qual é quantos dias é a licença maternidade na Constituição Federal? Quem lembra? Na Constituição. 120 dias, tá aí, ó, falando. Muito cuidado, viu, pessoal? Cuidado que tem uma pegadinha na licença maternidade. Porque se a questão falar na Constituição Federal 180 dias, 120 dias, 120 na Constituição, mas se ela trouxer uma outra lei, se você for fazer um concurso do Estado do Amapá e no Estado do Amapá perguntar quantos dias são, aí no Estado do Amapá são 180, no Estado do Amapá são 6 meses. Muito cuidado com essa questão, né, para quem aí está estudando a parte de constitucional para concursos estaduais também. Letra A, então, está certa. Letra B, ninguém será submetido à tortura, exceto em caso de homicídio. Pessoal, ninguém será submetido à tortura, né, nem a tratamento desumano ou degradante. Cuidado. Eu falei ainda há pouco para você sobre aquele exemplo dos atos de 8 de janeiro. Eu vou falar uma outra coisa para você. Imagina uma mulher que, junto com o namorado, ela se junta com o namorado e com o cunhado, uma jovem, e ela, herdeira de uma grande fortuna, ela combina com o namorado dela e com o cunhado dela para entrarem na casa dos pais dela e matarem os pais dela de madrugada, enquanto estão dormindo, a pauladas, a golpe de ferro e para ficar com a herança. Isso é chocante, não é?
Isso é de uma barbaridade diabólica. Isso é algo né, extremamente hediondo. E vocês sabem que até me falaram aí já no chat de quem eu estou falando. Pessoal, essa pessoa, inclusive, hoje em dia é tratada até como celebridade por algumas emissoras de televisão, alguns meios de rede social, né? Tratam até como artista. Essa pessoa que fez tudo isso, essa pessoa, ela pode ser submetida à tortura, né? Muito cuidado, pessoal. Ela não pode. Aí você fala, professor, mas ela fez tudo isso, será que não dá para a gente dar uma torturada nela, né? Olha, né, a Ariane falando aqui, professor, podia, né? Deveria ser, né? Deveria ser. Muito cuidado, viu, pessoal? Muito cuidado. Porque mesmo essa pessoa, ela não pode ser submetida à tortura. Então, por pior que seja o que a pessoa faça, não, não marque, beleza? Não marque. Porque a questão, ela pode querer mexer com a tua emoção, entendeu? Viu como eu fiz aqui? Mexendo com a tua emoção, né? Eu falei, pô, ela fez isso, ela fez isso, ela fez isso, e ela pode, nesse caso, ela pode ser submetida à tortura. Você fala, é mesmo, pode sim, tem que ser. Não, não pode, tá certo? A gente segurar nossa emoção, ela não pode ser submetida. Professor, então a gente faz o que com ela, professor? A gente faz com ela o que a lei diz que tem que fazer. Ela tem que ser processada, julgada e cumprir a pena conforme diz a nossa Constituição, conforme diz a nossa lei. É isso que a gente tem que fazer. Pô, não dá para a gente dar nem um tiro nela? Não, porque senão quem vai estar cometendo um crime é você. E aí você não vai querer. Ó, dá uma taca nela, professor? Também não, porque senão você estará cometendo um crime, né, que é lesão corporal. Você não pode ferir uma pessoa, né? Você não pode bater em uma pessoa, agredir uma pessoa, porque senão você estaria cometendo crime, e aí no final das contas era você que ia para a cadeia, e de repente não iam nem fazer uma série sobre a tua vida na Netflix. Então, vamos lá. A letra C é livre a manifestação do pensamento, inclusive sob anonimato, para proteção da identidade. Pessoal, é outro ponto, meu amigo, que tem de gente doida hoje em dia nas redes sociais, falando um monte de merda, dizendo que é liberdade de expressão, dizendo que é manifestação do pensamento. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa, não é, é, é livre, a manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, né? É livre, pessoal, e eu sou um defensor da liberdade de expressão. Não tem alguém que defenda mais a liberdade de expressão do que eu. Mas não cometa crime. Não cometa crime. Professor, mas a gente não pode nem chamar o cara de viado, mas chamar um homossexual de viado é crime. Chamar de preto, de viado, de puta, de gay é crime. De corno é crime. Se você chamar alguém de corno, é crime. Crime contra a honra. Pessoa, então é crime, então eu posso responder um processo? Com certeza. Com certeza. E aí, meu amigo, às vezes, eu te falo o seguinte: sabe o que é mais difícil em um processo para o advogado? O que é mais difícil para um advogado é conseguir as provas para processar alguém. E quando você pega a tua rede social e faz isso, você está dando a prova para o advogado. Você está exatamente caindo naquele conceito que fala que você está constituindo uma prova contra você mesmo. Então, meu amigo, muito cuidado. Não. Aí, poxa, professor, mas agora, antigamente a gente chamava uma pessoa de preta e ela nem se ofendia. Agora a pessoa se ofende? Exatamente. Entenda bem. Se você chamar alguém de preto e essa pessoa, muita gente, inclusive eu tenho amigos que o apelido é preto, né? Se essa pessoa não se ofender, tudo bem. Beleza, você chama de preto, chama de que você quiser. Você está falando para ela e ela não se ofende. Agora, se essa pessoa, porque a ofensa, a honra é subjetiva. A ofensa tem que ser pessoal. Se essa pessoa se ofende, ela pode sim entrar com uma ação contra você. Beleza? Tranquilo? Então, muito cuidado com a tua manifestação de pensamento.
Você fala, caramba, professor, mas pô, até para se pensar agora meu amigo, cuidado para você não ofender as pessoas, né, e gerar um processo. Letra D, é livre o exercício de qualquer profissão, trabalho, ofício ou profissão, independente de qualquer exigência legal de qualificação. Eita, independente disso, é livre o exercício de qualquer profissão. Mas algumas profissões, como o advogado, eles exigem uma qualificação profissional, né? Exigem prova, né? Então, existem algumas exceções a esse caso aí, beleza? Letra E. É livre a locomoção em território nacional por tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Beleza, segunda questão, se você marcou a letra E, você pode comemorar, você está arrebentando no simulado. Vamos lá na terceira questão, você, meu amigo, que está aí destruindo a Constituição Federal. Vamos para o nosso próximo slide, questão 3, rumo à posse. Conforme a Constituição Federal de 88, todos são iguais perante a lei, sem extinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do nosso país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, assinar a alternativa correta. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Certo ou errado? Certo. Racismo. Cuidado, pessoal. É um crime lamentável. Lamentável. O nosso país, pessoal, nosso país tem uma população negra muito alta. E o estado do Amapá tem uma população negra também muito alta. Mais de 70% da população do estado do Amapá é negro. Porque lembra que na lei o preto e o pardo ele está dentro do conceito de negro, certo? Então, preto e pardo são espécies do gênero negro. Perfeito? Beleza? Então, muito cuidado com a prática de racismo, imagina, 20 anos depois alguém ser processado por um racismo que foi cometido lá atrás, né? Eu me lembro, a gente está numa época de Copa do Mundo, tem um jogador da Copa do nosso time, que é o Vini Júnior. O Vini Júnior, muita gente só conhece ele por ser o ex da. Como é o nome da namorada dele? Eu até me esqueci agora. Alguém vai lembrar aí o nome da ex-namorada dele lá. A Virgínia. Pronto. O Vini Júnior, além de ter no currículo dele ter namorado a Virgínia, ele é um cara que sempre se posicionou contra o racismo, né? Ele já sofreu racismo em várias ocasiões na Europa. Um jogador que é preto, né, brasileiro. Primeiro que ele já tem um preconceito com um latino, com sul-americano, né? Então, o Vini Júnior, ele já se posicionou várias vezes, ele já fez um vídeo, inclusive, muito bem colocada. Eu nunca vi, inclusive, um jogador de futebol, nunca vi. E olha que eu gosto muito de futebol, viu? Eu acompanho futebol, eu gosto mesmo, assisto, gosto muito. Eu nunca vi um jogador de futebol tão politizado em relação a esse assunto como aquele jogador lá, o Vini Júnior. Me surpreendeu, porque geralmente os jogadores de futebol, eles não são muito famosos pela intelectualidade, né? Então, me surpreendeu. Quer ver você procurar alguns vídeos dele falando sobre isso? É um cara extremamente engajado nessa causa. Vamos lá. A terceira questão, então, tá certa, né? A letra A. B. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Tá certo também, né? Também tá certo a letra B. Letra C. O Estado indenizará aquele que for condenado por erro do judiciário, mas não aquele que for preso além do tempo fixado na sentença. Opa! Não aquele que for preso? A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade, o sexo do apenado. Tá certo. Por isso que tem prisão para menor infrator, por isso que tem prisão feminina, tá certo. Né? O preso tem direito à identificação do responsável pela sua prisão ou por seu interrogatório, tá certo.
Pessoal, letra E está errada, diz que o Estado indenizará que ele for condenado por erro do judiciário. Eu estava assistindo a um filme hoje, eu assisto, eu geralmente eu assisto filmes, eu assisto, é muito difícil eu assistir um filme inteiro, assim, começar e assistir é muito difícil. Aí eu costumo assistir filme pelos pedaços, né? Eu assisto um pedaço e depois eu assisto outro pedaço e um dia que der eu assisto mais um pedaço dele, né? E aí, e todo mundo que assiste comigo, ninguém gosta dessa técnica, né? E, ó, você dorme. Não, a gente tá fazendo um monte de coisa e a gente tá fazendo, só assiste um pedaço daquele filme. Tem um filme que eu tava assistindo na Netflix, é um filme antigo, chamado Risco Duplo. Não sei se vocês conhecem esse filme. Esse filme, pessoal, ele é muito interessante. Essa mulher, tem uma mulher, uma protagonista lá, ela é condenada por ter assassinado o marido dela. Só que, na verdade, ela não matou o marido. O marido, ele fez um. Olha, né, a Sheila dizendo que já assistiu, olha, o marido, eu vou dar uns spoilers aqui, eu não vou contar o final, mas eu vou contar só para você entender, porque eu estou citando esse filme aqui na aula. O marido, na verdade, ele fez um, talvez eu vou dar um pouquinho de spoiler, então, né? Ele se organizou com uma, pô, como é que eu não vou entrar? Vou falar um pouco então do filme, do spoiler do filme. É a babá da criança. Pronto, já falei quase todo o filme agora. A babá, a babá do filho se une com o marido e eles combinam uma simulação para incriminar a mãe, a protagonista lá. E ela cumpre a pena, e ela é condenada pelo assassinato do marido dela. E ela cumpre a pena. E lá na prisão, uma advogada que aparece lá na prisão, que é presa também, uma detenta lá, uma interna, ela, ela, ela diz, olha, aí ela fala algo assim para a protagonista lá, olha, você não foi condenada pela morte do seu marido, e você não está dizendo que ele está vivo, que você não matou, então quando você sair daqui, você pode matar o seu marido. Você sabia disso? Aí ela dá uma fundamentação lá. Aí ela, não sabia. Porque o Estado não pode punir você pela morte dele, porque você já cumpriu a sua pena. Aí o filme nasce daí, né? O filme segue aí. Pessoal, na verdade, por mais interessante que seja esse raciocínio, não é verdade. Não é verdade. E essa questão ela fala sobre isso. A pessoa que, no caso dela, agora veja bem, pessoal, isso é um filme americano, lá na América, lá nos Estados Unidos, de repente tem alguma exceção para isso, mas se fosse aqui no Brasil, não é verdade. Se vamos considerar, se fosse no Brasil, uma pessoa que tivesse sido condenada por um erro do judiciário, quando ela sair, ela não tem direito a matar a pessoa. Ela tem direito a uma indenização. Se ela sair da prisão, vamos pensar se fosse no Brasil, se ela saísse da prisão e matasse o cara, ela seria processada, condenada com certeza. Entendeu? Olha, Ariane, poxa, professor, acabou com a história do filme. Né? O filme é muito interessante, realmente é um filme bom. Ele é inteligente, né? Mas, pessoal, mais uma vez, se lá nos Estados Unidos é possível, eu não sei. Mas no Brasil, não. O que deveria acontecer com ela? É isso aqui, ó. Ela gosto mais do enredo americano, ó, né? O filme está melhor do que eu contando, né? É verdade. Mas ela teria que ser indenizada. É isso que deveria acontecer. E a questão da fala mais assim, olha, o Estado indenizará aquele que for condenado por erro do judiciário. É o que acontece com ela no filme. Erro do judiciário. Mas não aquele que for preso além do tempo. O Estado indeniza também. Pessoal, eu já analisei várias. Qual o nome do filme? Risco Duplo. O nome do filme. Risco Duplo. Então É é um a filme. C que tá errada, né? É a C que tá errada? A É C a está letra C. errada. A C está errada porque ela diz que ele vai indenizar pelo erro do judiciário, mas não aquele que ficou além da pena. Aquele que fica além da pena, ele também tem que ser indenizado. Entendeu? Ele também tem que ser indenizado. Por isso que a C está errada. Pessoal, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sei que muita gente aqui tem parentes que estão custodiados, né? Inclusive eu.
Também tenho amigos que estão presos. Então, assim, quando às vezes a gente fala isso numa sala de aula, do direito do preso, e muita gente fala assim, professor, o preso tem que apodrecer na cadeia mesmo, entendeu? Não, não, não. Existem muitas pessoas que estão presas no nosso país, muitas pessoas que estão presas além do tempo fixado na sentença. Pode ter certeza. E eu já identifiquei alguns aqui no escritório, a processo que a gente pegou de pessoas que estão presas, né, que estão no regime, por exemplo, você lembra que existem 3 regimes, né? Tem o fechado, aí a pessoa vai, à medida que ele vai avançando no cumprimento da pena, a gente fala que ele vai progredindo. Então, ele passa para o semi-aberto, e aí ele vai cumprindo mais, aí até ele ter direito ao último, que é o chamado aberto. E muita gente acaba cumprindo boa parte no fechado, não progride, não sai, entendeu? Então, é sempre bom quem tem algum amigo, um familiar que está nessa condição de custodiado do Estado, fique muito atento, porque existem muitos erros do judiciário, muitos. E, geralmente, esses erros são contra pobres, pretos, né, e pessoas vulneráveis que não têm condições de pagar um advogado para analisar o processo delas. Vamos lá, na quarta questão. Considerando os direitos, então, letra C da terceira, considerando os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, assinar a alternativa incorreta. Mais uma vez, ele está pedindo para marcarmos a incorreta. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Perfeito. A letra A é o artigo 1º do Código Penal. É o artigo 5º da Constituição Federal. Tá perfeito. Quarta questão. Deixa eu mudar o slide, né? Quarta questão. Então, a letra A está certinho, ó. Beleza? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Perfeito. Letra B. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Certo, ela não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ela não vai retroagir para prejudicar. Ela só vai retroagir para beneficiar, né? Certo. Beleza? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Tá certo. Perfeito. Perfeito, né? A quarta, quando a lei admitir a liberdade provisória, apenas quando houver previsão de fiança, ninguém será levado à prisão ou nela mantido. Não, não. Segura a letra D, não desmarque suas cartelas, vamos ler a letra E. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judicial. Perfeito. Perfeito, a letra E está perfeita. A letra D, quando a lei admitir a liberdade provisória e apenas quando houver previsão de fiança. Não, com ou sem previsão de fiança. Eu vou ler então aqui como é o correto. Quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem previsão de fiança, ninguém será levado à prisão ou nela mantido. Né? Então, se houver a possibilidade de fiança, a pessoa não será submetida à prisão. É isso que diz a letra E. Perfeito. A letra D. Então, essa aqui é a boa na quarta questão, letra D. Vamos à quinta questão, servidores da Universidade Federal do Amapá, servidores públicos federais. Eu já chamo os nossos alunos de servidor. Por quê? Isso é uma questão de mentalidade. Isso é uma questão de profetizar na vida de vocês. Então, nós estamos aqui, pessoal, num propósito, né? Fazer com que você vença na vida através dos estudos, para que você possa, né, passar no concurso dos seus sonhos e você ajudar a sua família. Porque ninguém aqui está sozinho. Ninguém aqui está estudando, ninguém está falando assim, eu quero passar no concurso porque eu quero viajar sozinho o mundo inteiro, o resto da minha vida, e eu não quero ter mulher, não quero ter marido, não quero ter filho, eu quero só para mim, tudo só é meu. Ninguém está assim. Todo mundo que está aqui está pensando nos filhos, todo mundo que está... Olha, a Ariane falando, não, eu quero... Não, Ariane, você já vai engravidar no primeiro ano de serviço público.
Olha aí. Eu também quero, professor, mas eu vou levar a minha mulher e o meu filho comigo. Olha, exatamente. Todo mundo aqui está num projeto de família. Todo mundo, né? Todo mundo quer ajudar a mãe, né? Quer ajudar o pai, quer ajudar, né? Então, todo mundo aqui está num projeto de família, né? E mesmo aquele que está solteiro, como falei, de repente a Ariane é o caso dela, mais rápido ela vai, quando passar no concurso, aí vai ficar. Aí, Ariane, quando passar no concurso, quando você publicar no seu Instagram termo de posse, falar assim, amém, passei, né? Aí vai um monte de foguinho no teu Instagram, vai um monte de oi sumida, aí você vai estar escolhendo aí uma costela. Olha aí, então, quando eu falo, quando eu chamo você de servidor, já é profetizando na tua vida, tá certo? É isso que eu desejo, que Deus abençoe os teus estudos, né? Que Deus abençoe o teu esforço, porque nós estamos aqui e Deus está vendo lá. Né? Eu sempre falo, pessoal, não me venha com essa de, não, se Deus quiser, eu passo no concurso. Deus quer. Não fale se Deus quiser. Deus quer. Né? Ele já te deu a vida, te deu saúde, né? Nos deu para você, os professores que estão dando aula para você. Então, meu amigo, Deus quer. Pode ter certeza que Deus quer. Agora, saber se você quer. Vamos lá na quinta questão. Quinta questão diz assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse é o famoso princípio da legalidade. Né? Esse é o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse é o artigo 5º, inciso 2º. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Certo, perfeito também. Esse aqui é o princípio da... E aí, qual é esse princípio? Esse é o famoso princípio da publicidade. Os atos são públicos, essa aqui é a regra. A regra é que os atos são públicos. A terceira afirmação, a todos, no processo judicial ou administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Perfeito também. Quando fala em celeridade do processo, nós estamos falando do princípio da eficiência. O último princípio, não é, que foi... esse aqui é o princípio da eficiência do artigo 5º, mas você lembra que o princípio da eficiência do artigo 37 da administração pública foi o último princípio, né, da emenda constitucional 19, olha, a Ariane está lembrando aí, da emenda constitucional 19, né, de 98, que trouxe o princípio da eficiência para o LIMP. Não é? O LIMP antes era LIMP sem a eficiência, acabava no P, né? Era a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, ela acabava no P. E depois da emenda 19, passou a ser o LIMP com o E no final, o E de eficiência, que está diretamente ligado, não esqueça, a palavra-chave de eficiência, economicidade. Então, a eficiência está diretamente ligada à economicidade. Portanto, na quinta questão, se você marcou letra A, B, C, D ou E, qual é a boa? Quinta questão, a boa é letra A. Né? E se você marcou a letra A, você pode comemorar, você segue arrebentando no simulado. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. E pode comemorar, você segue arrebentando no simulado. Vamos na sexta. Pessoal, você vai entrar nos nossos grupos de estudo, você vai seguir a gente, você vai colar na gente. Nós estamos aí, nós somos um grupo de professores comprometidos com a tua aprovação. O projeto social Rumo à Posse, ele nasceu no coração de vários professores, né, com o objetivo de fazer uma preparação de alta qualidade num valor social. Então, pessoal, o que nós fazemos é um custo mínimo, é um valor social, para que a gente possa atingir o máximo número de pessoas, para que a gente possa, através da educação, né, essa é a nossa forma de contribuir com a vida de vocês, para que vocês possam colar na gente, me segue nas redes sociais, eu sempre estou dando dica de estudo, sempre estou mandando material, entra nos nossos grupos de estudo, a gente sempre está postando, tem o meu canal no Instagram com um monte de aula lá, no meu canal no YouTube, que tem um monte de aula, me segue nas redes sociais, é o mesmo nome, é Diego Morfeu em todas as redes sociais, beleza? Vamos lá para a sexta questão.
Os direitos políticos foram frutos de diversas lutas sociais para que os cidadãos pudessem participar da vida política do Estado. Entretanto, esses direitos são concedidos através de alguns requisitos apontados na Constituição. No que se refere a direitos e aos requisitos exigidos para o exercício dos direitos políticos, qual alternativa abaixo não está de acordo? Mais uma, perguntando que não está de acordo, né? E olha, quando esse não em letra maiúscula, muitas vezes está em letras garrafais, e muitas vezes está em tudo, e mesmo assim o candidato se confunde naquela pressão da prova, geralmente pede para marcar certa, quando ele pede para marcar errada, a gente acaba confundindo, né? Sexta questão, servidor, vamos lá. Os estrangeiros não podem alistar-se como eleitores, certo ou errado? Os estrangeiros não podem alistar-se como eleitores, certo? Os estrangeiros não. Uma das condições para candidatar-se à presidência da República é a idade mínima de 35 anos, certo ou errado? 35 anos para presidente da República, certo? E eu me lembro até de uma aluna, agora recente, dando aula lá no Carvão para os candidatos do concurso do famigerado concurso do Mazagão, aí é lamentável tudo que aconteceu. E uma candidata falou assim, uma aluna falou assim, professor, essa aqui eu lembrei do caso do deputado Nicolas. E olha, perfeito, muito bom exemplo. Porque o deputado Nicolas, eu não sei se ela queria que ele fosse presidente, ou se ela ouviu falar que ele seria candidato a presidente. Mas é assim, ele tem menos de 35 anos e parece que o nome dele rolou aí por algumas pessoas para ser candidato a presidente, né? Então, ela falou isso, ela falou, olha, ele não poderia ser, essa era uma das razões. Então, muito boa, viu, essa associação. Por quê, pessoal? Porque muitas questões de direito constitucional você vai acertar fazendo isso. Você, de repente, nem sabe onde está escrito na Constituição, mas você fala assim, opa, peraí, não pode, isso aqui não pode acontecer. Não pode, porque eu lembro do prefeito, eu lembro do governador, eu lembro da minha cidade, eu sou uma pessoa, né, que tem leitura, que tem conhecimento de mundo. O presidente não pode ficar 4 mandatos seguidos. Não pode. De repente, né? Olha, ele tem 29, a Sheila está falando. De repente, a pessoa nem sabe onde está escrito na Constituição, mas se te caiu uma questão na prova, dizendo o presidente da República pode ficar 4 mandatos seguidos, a pessoa não vai marcar. Fala, não pode. Só pode ficar um mandato e pode ser reeleito mais uma vez. Então, ele só pode ficar 2. Ah, professor, mas por que o Lula está indo para 4ª candidatura, né? Pode ser o 4º mandato, porque teve um intervalo no meio. Aí pode. Ele ficou um intervalo, aí ele volta. Beleza? Vamos lá, então. Então, a B está certa. A C é com condição de elegibilidade, a filiação partidária, certo, tem que estar afiliado num partido político. E a letra D, o voto é facultativo para os maiores de 65 anos, não para os maiores de 70 anos, né? E, pessoal, nós estamos em período eleitoral. Essa, não tenha dúvida, que é uma questão da prova. Em período de eleição, sempre cai questões sobre eleições. Sempre. Né? E eu tenho eu tenho falado para vocês nos nossos encontros, né, essa minha condição especial nesse ano, porque além de professor seu, você já sabe que eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui pelo meu querido estado do Amapá. Então, é um assunto assim, que já vem sendo, né, há já alguns anos, muitos alunos têm conversado, a gente tem conversado com muitos professores, com os advogados, a gente vem construindo e, finalmente, nós estamos aí apresentando o nosso nome nessa construção, mas depois nós vamos falar sobre isso em uma reunião específica, beleza? Mas é só para não ficar nenhuma dúvida, porque até hoje, por mais que eu já tenha falado em vários lugares, até hoje sempre alguém me pergunta, professor, é verdade, isso é pré-candidato? Sou pré-candidato. Até a convenção, nós estamos no período eleitoral, né? Depois da convenção, eu serei candidato, oficialmente candidato. Eu e todo mundo, né? Só pode dizer que é candidato depois da convenção. E as eleições, o período de eleição, o período de campanha começa dia 16 de agosto. São 45 dias e as eleições serão no primeiro turno, serão no dia 4 de outubro. Vamos lá, então.
Sexta questão, a letra D é a correta, porque ele está dizendo para marcar errada, e a errada é a D, que diz que o voto facultativo para os maiores de 65. Na verdade, ele é facultativo para os maiores de 70 anos. Né? Então, fica ligado aí, beleza? Quem tem mais de 70 anos pode votar, professor? Pode, pode. E eu tenho dito, se tiver condições de saúde mesmo, para sair de casa, vote, vote, porque é muito importante que nós, pessoas politizadas, bem instruídas, é muito importante que nós votemos, tá certo? Para que a gente possa participar do processo eleitoral, tá bom? Eita, a professora Jéssica dizendo que faltou energia lá. Eita, vamos ver, vamos levar aqui. Vamos ver como a gente faz. Vamos lá na próxima questão, sétima questão. No que diz respeito aos direitos e políticos consignados na República Federativa do Brasil, marca a alternativa correta. Vamos lá. A correta qual é? A idade de 30 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, além de outras condições de elegibilidade, é requisito. Pessoal, a idade é um requisito muito importante, mas não é 30 anos para deputado, não. Inclusive, cadê? Ainda há pouco falaram aqui que o Nicolas tem 29. Ó, se o Nicolas tem 29, mais uma questão dá para resolver usando o Nicolas como exemplo, né? Se ele tem 29, eu não posso dizer que a idade mínima para ser deputado é 30. A idade mínima para ser deputado é 21. Nós tivemos também um caso aqui no Amapá, também, de um deputado muito novo. Né? Eu não sei quantos anos ele tinha, mas ele foi deputado muito novo, que foi o caso do deputado Randolph, né, que hoje é senador. Também foi um exemplo de um deputado aqui do estado do Amapá. Acho que casos é raro, né? Ter um deputado muito novo, né, na política, é raro caso, porque geralmente quem está na política, geralmente, principalmente quando a pessoa entra muito novo, geralmente é quem vem herda uma grande herança política, né? Vem de uma família política ou uma fortuna mesmo, né? Ou é uma pessoa com muito dinheiro. Então, quem não quem não é uma pessoa com muito dinheiro, quem não é milionário e quem não vem de uma família de políticos, né, a situação é muito mais resistente, né? Mas é possível e existe. E eu acredito, eu não sei a história do Nicolas, né? Eu não conheço, eu não sei se ele vem de uma grande herança, de uma fortuna de lá, não sei. Mas parece-me que não é o caso. Ele realmente furou essa exceção. Ele virou uma exceção, né? Ele vem furou, né? Furando na curva, né? Ele vem dif, diferente das estatísticas. Vamos lá, então. A idade de 30 anos está errado. A incapacidade civil relativa é um dos requisitos para perda ou suspensão de direitos políticos. Pessoal, a incapacidade civil relativa, ela não é um requisito. O requisito é incapacidade civil absoluta. A incapacidade civil absoluta é um dos requisitos. Relativa, não. Qual é a diferença? Assim, sendo bem específico, qual é a diferença? A incapacidade absoluta, a pessoa não tem condições de nada. Você conhece alguém que passou por um processo de curatela? Você já ouviu falar? Alguém que foi interditado? Você já ouviu falar? Né? Já, né? Perfeito. Essa pessoa, né, que não tem mais capacidade civil para deliberar sobre a sua vida, essa pessoa não tem condições, obviamente, de exercer o mandato. Né? Então, existe sim a perda. Pessoal, licença rapidinho aqui. Só vou abrir a porta, já volto aqui rapidinho.
Vamos lá. Então, a capacidade civil relativa é um dos requisitos? Não. É a absoluta que é. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para as maiores de 19. Essa também está muito simples, porque não são os maiores de 19, são os maiores de quê, pessoal? Que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de quantos anos? Essa aí a gente pode errar uma dessa. Essa de idade a gente não pode errar. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Se você. Isso. Porque lembra que a gente tem que ter um cuidado muito especial, porque assim, se a pessoa tem mais de 16 e menos de 18, ele pode votar. Para ele, o voto é facultativo. Então, acima de 16, abaixo de 18, é facultativo. Acima de 18, é obrigatório. Beleza? Então, quem tem mais de 18 anos já está com capacidade suficiente para escolher os seus representantes políticos. Então, se você tem alguém aqui menos de 18, acho que não, né? Todo mundo aí está na capa, tem um voto obrigatório. Tem alguém com mais de 70 aqui? Eu acho que não, né? Não é obrigatório para abaixo de 18 anos. Exatamente. Beleza, vamos lá então na próxima. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos, maiores de 70, maiores de 16 e menores de 18. Beleza, letra D. E a letra E, o presidente da República, governador, os prefeitos e que houver cedido no curso dos mandatos podem ser reeleitos para 2 períodos subsequentes. Não. Eles só podem ser reeleitos para um período subsequente. Então, muito cuidado, viu? O presidente da República, os governadores, os prefeitos, eles só podem ser reeleitos para um período subsequente. Beleza? Aí, por que o governador Valdez ficou 4 mandatos? Porque teve um intervalo no meio. Por que o presidente Lula pode ir para o 4º mandato? Por quê? Porque ele ficou com intervalo no meio. Ele não tem 3 mandatos seguidos. Lembra que isso é para o poder executivo. Governador, presidente, prefeito. Para o poder legislativo, não existe limite. Senador, deputado federal, deputado estadual, vereador. Poder legislativo, não existe limite. Beleza? E para o poder judiciário, são cargos vitalícios. Para o poder judiciário, né? São cargos vitalícios. Como é que ingressa no poder judiciário? Existem algumas regras. Uma delas, a principal, concurso público. Outra regra é o 5º constitucional. E a outra regra você lembra lá com o procedimento por STF, né? Indicação do presidente da República, sabatina do Senado, né? E nomeação do presidente. Então, na 7ª questão, a boa é a letra D. Essa aqui é a correta. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos, maiores de 70, maiores de 16 e menores de 18 são facultativos. Beleza? Pessoal, assim a gente encerra esse encontro. Eu levei um pouquinho mais, porque nós começamos também, tivemos um atraso no início, né? Mas olha, mais uma vez, desejo muito sucesso a todos vocês. Eu deixei aqui no final, pessoal, eu deixei uma palavrinha de apoio aqui, eu quero que vocês leiam depois. É muito importante que, né, durante o período de preparação, muitas vezes a pessoa fica, né, recebe, assim, fica desmotivada por várias razões. E é muito importante você ler uma palavrinha que eu deixei para você, depois você reflita sobre ela, tá certo? Que eu deixei nesse último slide. Leia depois com carinho, manda mensagem lá no Instagram, me marca lá no Instagram, né, o que você achou desse texto. E também, aqui no final, você vai ver no nosso último slide, tem o comentário de todas as questões. Tem um comentário de todas as questões, beleza? E nosso último slide, eu quero que você nos siga nas redes sociais, o nosso projeto Rumo à Posse, nosso Instagram está lá, e o meu Instagram pessoal, que é Diego Morfeu, tá bom? Então, assim, obrigado pela atenção de todos. Professora Jéssica, é com Vossa Excelência.